Ontem nós tivemos a terceira corrida de rua consecutiva na Fórmula 1, com a volta do GP do Canadá, que ficou de fora do calendário nos últimos 2 anos. Agora, quem atrasa, mas jamais fica de fora em salvar a sua segunda-feira é o nosso Rezo Ludibriado. E quem também está de volta é a EBAC, que segue ajudando o canal a não precisar contar com a ajuda de patrocínios suspeitos nem contratar apresentador pagante. E além de ajudar aqui no canal, a EBAC também quer ajudar você nesse mês com o Junho da Virada, que deixou o site inteiro com até 60% de desconto para você poder, de repente, se especializar ainda mais na sua área ou até trocar para alguma outra, né? E se isso já não fosse o bastante, você ainda tem o cupom 100Lugero para ganhar mais R$100 em cima do desconto do site. Então vai ter curso lá que vai sair por menos de, sei lá, R$50 por mês, por exemplo. Então não perde tempo, acessa o link aqui embaixo do vídeo, na descrição ou no comentário fixado, porque eu tenho certeza que você vai achar algum curso show de bola para dar aquele upgrade na sua carreira. Beleza? Depois de 2 aninhos fora, o GP do Canadá voltou com surpresinhas. Se no primeiro dia de treino estava tudo normal, no sábado a chuva caiu para valer e fez com que as equipes tivessem que fazer o último treino e também o quali com tudo molhado. E aí, se no último treino Sebastião e Jovem Alonso estavam muito rápidos, no quali a história foi outra e o piloto alemão já saiu logo no Q1. Assim como a dupla canadense, né, Muro e Raspadinha. Pierre Gasly, que estava bem no treino, pegou o mesmo bonde do Sebastião e foi mal no quali. E o seu companheiro Yuri Tsunami nem se esforçou muito, já que ele trocou o motor e já ia largar lá do fundão mesmo. No Q2 foi a vez do Charlinho pular fora, já que o motor de maré a turbo dele já estava pedindo arrego de novo, né? E ele também já ia ter que largar lá do fundão também. Baldão, com problema no carro, teve pouco tempo para marcar uma volta e acabou nem conseguindo marcar essa volta. Alexandre Albão não conseguiu parar o ônibus e foi no muro, mas bem de leve, né? E ainda assim ia largar de 12º. Quem seguiu um caminho parecido foi Chico Pires, literalmente enfiando o carro no muro. Depois ele foi se enfiando no matagal que tem fora da pista e tendo o seu momento Bear Grylls para voltar para os boxes. No Q3, bom, aí bastou a pista melhorar um tiquinho e o Peixoto simplesmente não deu mais chance para ninguém. Ele estava fazendo a volta mais rápida toda vez que ele tentava. Sem o Chico Pires e sem o Charlinho, a esperança da briga pela pole ficava na mão do Comic Science. Mas não só ele não conseguiu a sua primeira pole, como nem em segunda ele ficou, porque essa posição ficou simplesmente com o Jovem Alonso, que, como a gente falou agora há pouco, estava muito rápido em todos os treinos. E no final do quali, ele ainda disse na entrevista que ele ia atacar o Supermax na primeira curva, olha só. A outra surpresa foi ver Goiano Jô indo para o Q3 pela primeira vez, assim como as 2 Haas fechando a terceira fila, no melhor quali da equipe até hoje. E aí a gente chega pro domingo e a corrida com o solzão lá, ó, estralando e nenhuma chance de chuva. Pro desespero, é claro, dos engenheiros da Ferrari, que deviam estar com a mão coçando, né? Para cravar que ia ter chuva em 10 minutos. Na largada, bom, todo mundo estava naquela expectativa de ver se o Jovem Alonso ia usar contra o Peixoto justamente a técnica secreta dele próprio, né? O mergulho maluco. Só que o piloto espanhol sequer largou tão bem quanto o holandês voador e não teve nem a chance de realizar a manobra. As posições se manteram quase as mesmas, com o Mick Chamequinho indo para trás um teco e o Charlinho, ao contrário, né, indo para frente um teco. E aí a corrida seguia meio que na mesma, até que lá pela volta 8, Chico Pires teve problemas no câmbio e acabou abandonando a prova. A corrida tem um safety car virtual e alguns pilotos decidem parar, incluindo o Peixoto, enquanto o Comic Science e o Jovem Alonso seguem na pista. Só que algumas voltas depois, o piloto holandês já chega no carro da Sete Belo e faz a ultrapassagem com facilidade, ficando atrás agora só do próprio Comic Science, que seguia na liderança, mas obviamente, né, sem ter feito a sua parada ainda. E aí, eis que na volta 20, o Mick Chamequinho, que mais uma vez tinha boas chances de pontuar, simplesmente desiste uma disputa por posição com o chinês Goiano Jô e passa reto.
Assim como o Chico Pires, o seu carro também dá problema e ele também precisa abandonar. E aí, olha só que novidade, né? Novamente a Haas tendo azar numa corrida em que eles poderiam trazer bons pontos, né? Já que não só o Chamequinho estava abandonando, como o MC Kevinho Magnussen tinha caído lá para trás no grid, depois do início da corrida, ele ter se enroscado com o Lewis Hamilton de novo e precisado trocar a asa. Eu até diria que tudo isso só poderia ser obra do ovão lá do Gato de Botas. Mas aí eu lembrei que a Haas é assim desde sempre. Então tá tudo certo mesmo. E aí quem se aproveita disso para fazer a sua parada é obviamente Comic Science, voltando atrás do jovem Alonso, que não tinha parado ainda, e devolvendo a liderança para o Pecchionalta. A corrida segue tranquila, com o Charlinho Leclerc sendo o único realmente indo para cima da rapaziada para recuperar o máximo de posições possíveis, né? E nesse meio tempo, Lewis Hamilton ainda consegue uma ultrapassagem em cima do jovem Alonso, indo para a terceira posição, enquanto o espanhol seguia sem fazer a sua parada e num ritmo meio lento. Mais umas 20 e poucas voltas aí sem nada acontecendo e o Peixoto vai para sua segunda parada e novamente a liderança passa para Comic Science, que tinha parado só uma vez. O problema é que na saída ele volta disputando a posição justamente com o Lewis Hamilton. E já na saída, o piloto do caminhão leva a melhor e consegue ficar na frente. E é tão estranho para todos nós ver uma Mercedola na frente de uma Red Bull esse ano, que até o fiscal de pista não botou fé. E ele simplesmente meteu uma bandeira azul pro Hamilton, pô. É sério. E não, eles não tinham acabado de passar nenhum retardatário e o fiscal estava atrasado ou sei lá o quê. Eles estavam sozinhos desde a saída dos boxes. O fiscal doidão que só se embananou todo mesmo. Mas essa disputa aí que fez a gente chorar de saudade da temporada do ano passado não durou muito. No final dessa mesma volta, o Peixoto abriu a asa na retona e foi-se embora sem nem olhar para trás mesmo. Quem estava indo embora sem nem olhar para trás também era o Charlinho, que finalmente tinha parado para trocar os pneus, né? Depois de ficar preso umas 300 voltas atrás do Ocão, o porteiro do Enem, e tinha mais uma pessoa indo embora sem nem olhar para trás, sabia? Era Yuri Tsunami. Só que no caso dele, ele estava indo embora lá para casa mesmo, porque ele conseguiu a proeza de bater no muro saindo dos boxes. Com isso, o safety car foi chamado para a pista e Comic Science teria a sua chance de ouro para poder parar novamente, né, para ter os pneus mais novos que o Peixoto e ainda ficar bem pertinho do holandês. E aí, faltando menos de 20 voltas para o fim, faria sentido que ele colocasse pneus médios, né? Já que o Peixoto estava de pneu duro. Assim ele seria mais rápido e teria mais facilidade para de repente atacar e passar o líder da prova. Só que ele volta para a pista de pneu duro mesmo. E a explicação é que a Ferrari simplesmente não tinha mais pneu médio para usar. O último jogo foi usado justamente na largada da corrida. Que beleza, hein? E aí, na relargada, nenhum susto. O Supermax foi embora, o Comic Science não conseguiu fazer nada, né? Nas 15 voltas seguintes, o Comic Science até teve, né, alguns momentos em que ele ficou bem próximo, mas sem, de fato, ter alguma chance real para atacar. Nem se ele tentasse usar a técnica secreta do próprio Peixoto, o mergulho maluco. Agora, quem estava usando e abusando dessa técnica, nesse meio tempo, era o Charlinho, para poder passar o jovem Alonso e também, finalmente, poder passar o Ocão. No final, vitória tranquilíssima do Pecchionalta, apesar dos safeties terem criado, né, essa possibilidade da estratégia acabar jogando contra ele. Comic Science, mais uma vez, acabou correndo como nunca e só ficando em segundo ou terceiro como sempre. E fechando o pódio, ficou Lewis Hamilton com o seu lowrider com suspensão hidráulica. Jorge Russo segue ficando no top 5 de todas as corridas até aqui. Dessa vez, ficando na quarta posição, seguido de Charlinho Leclerc, que saiu de penúltimo e ainda conseguiu terminar em quinto e marcar mais uns pontos, coisa que ele já não estava mais sabendo direito como é que era, né? Ocão, o porteiro do Enem, ficou em sexto. Jovem Alonso até cruzou ali em sétimo, depois de ter tido um problema no motor desde a volta 20 e também ter tido paradas ruins. Só que depois da corrida, ele foi punido em 5 segundos,
porque ele achou que ele estava, sei lá, na última volta da Indy 500 e ele podia fazer lá o zigue-zague arena para tirar o vácuo do cara de trás, né? Com isso, ele caiu para a 9ª posição. E aí em 7º ficou Valtteri Galoshes, seguido do seu companheiro, o chinês Goiano Zhou, que ficou em 8º, né, e teve a sua melhor posição até aqui. Fechando o top 10 ficou o Mitsubishi Lance, que se recuperou e ainda conseguiu pontuar correndo em casa. Em primeiro da galera que não ganha absolutamente nada, ficou o Ricardão, que segue se adaptando ao carro, como você bem sabe. Só que ontem especificamente, vamos lá, a McLata estava se esforçando para trollar também. Sebastião também deu uma subidinha, mas ficou P12, seguido de Alexandre Albon P13, Pierre Gaslindo P14. Baldão, que simplesmente foi para a parada e a equipe não tinha os pneus dele na hora, ficou 3 horas lá no box, né? Acabou caindo para último, eventualmente se recuperou e terminou em 15º. Nicolas Patife, também correndo em casa, né? Esse pela primeira vez. O inimigo da última posição, o Mr. P16, terminou em P16. E em último, sacramentando mais um pesadelo sobre rodas da Haas, MC Kevin Magnussen em 17º. A gente não tem Fórmula 1 no próximo final de semana, um descansinho para você aí, depois de 2 semanas seguidas. Só que daqui a 2 semanas a gente tem a volta do GP lá em Pedra Prateada, no Reino Unido, palco de uma das grandes polêmicas do ano passado. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o gostei e também se inscrever aqui no canal para não perder os outros vídeos, né? E a gente se vê, o quê? Numa próxima. Um abração, valeu e